Você compraria a casa dos seus sonhos se soubesse que alguém morreu ali dentro? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Jennifer Patterson. Ela tinha 24 anos, uma vida inteira pela frente, um emprego estável e achava que finalmente tinha conseguido realizar o seu sonho. Mas, poucos dias depois de pegar as chaves da casa nova, coisas começaram a acontecer. Coisas que não fazem sentido, que não têm uma explicação lógica. E coisas que, segundo ela, tentaram expulsá-la da própria casa. Coloque seus fones de ouvido, pegue sua bebida, porque hoje nós temos mais um caso sinistro. Jennifer Patterson tinha 24 anos em 2008. Ela morava em Warsaw, na Indiana, e trabalhava em um hospital. Durante toda a sua vida, ela teve um sonho. Ela queria uma casa com um terreno para ter um estábulo, onde pudesse manter seus cavalos. Mas, morando na cidade, esse sonho parecia impossível. Então ela tinha que pagar outras pessoas para manter seus cavalos em seus estábulos. Era frustrante, era muito caro e ela estava cansada disso. Então um dia seu pai veio lhe dar uma notícia. Ele havia fechado um negócio com um homem que acabara de herdar uma propriedade. O pai do homem havia falecido recentemente e ele não queria ficar com a casa. Ele só queria vendê-la rapidamente e seguir em frente com a vida. A casa era grande, tinha 5 acres de terra e vinha com um celeiro, perfeito para os cavalos. Jennifer ficou muito animada. O preço estava abaixo do valor de mercado e era a oportunidade que ela estava esperando. Mas ela precisava ver primeiro antes de tomar uma decisão tão importante. Então ela foi conferir. No momento em que ela pisou na propriedade, a Jennifer se apaixonou. A casa era lindamente decorada, havia um lago com peixes, havia espaço suficiente para ela criar cavalos se quisesse. Tudo era perfeito. Ela não pensou 2 vezes e fechou o negócio e pegou logo as chaves. Jennifer estava tão animada com a nova casa que convidou uma amiga para vê-la. Elas foram juntas de carro e quando abriram a porta da frente, algo estranho aconteceu. Sua amiga perguntou quem mais estava na casa e Jennifer ficou confusa. Disse à amiga que não havia ninguém, que a casa estava vazia. Mas a amiga insistiu que tinha acabado de ver alguém atravessar o corredor. Jennifer apenas deu uma risada e disse à amiga que devia estar imaginando coisas. Mas enquanto caminhavam pela casa, a amiga continuava dizendo que algo parecia errado. Disse que sentia uma energia estranha, como se alguém a estivesse observando, como se não estivessem sozinhas. Mas Jennifer estava tão animada com a casa que não deu importância a esses comentários. Pensou que a amiga estava apenas sendo dramática, falando coisas aleatórias. Alguns dias se passaram e Jennifer começou a levar suas coisas para a nova casa. Ela estava fazendo tudo devagar, trazendo as coisas aos poucos. Um dia ela estava no quarto principal, desempacotando algumas caixas, quando sentiu um cheiro horrível. Ela descreveu o cheiro como algo velho, como o cheiro que se encontra em um asilo. Só que tinha um porém. O cheiro não era constante. Ela só sentia quando se virava, como se algo a estivesse seguindo, como se algo estivesse atrás dela, movendo-se pela casa com ela. E o cheiro era tão forte que deixava Jennifer enjoada. Ela abriu todos os armários da casa procurando a origem daquele odor, mas tudo estava vazio. Não havia nada que pudesse explicá-lo. E depois que se mudou para a casa, o cheiro não desapareceu. Na verdade, as coisas começaram a piorar. Jennifer começou a ouvir vozes dentro de casa. Ela chegava do trabalho, entrava pela porta da frente e ouvia o que parecia ser um grupo de pessoas conversando lá dentro. Mas ela morava sozinha, ela não tinha rádio e a única TV que ela possuía estava desligada. Então, de onde vinham aquelas vozes? Muitas vezes ela estava deitada na cama, pronta para dormir, quando ouvia pessoas conversando no quarto da frente. Mas o estranho era que ela não conseguia entender o que diziam. Ela apenas ouvia vozes diferentes falando ao mesmo tempo, como se estivessem tendo uma conversa.
Ela se levantava e caminhava em direção ao outro quarto de onde vinha o som, mas no momento em que abria a porta, tudo ficava em silêncio. E aqui eu já teria entrado em desespero e procurado ajuda, porque esse tipo de coisa não é nada normal. Outra coisa que acontecia com frequência era a música. Jennifer ouvia uma música country antiga tocando pela casa. Ela podia estar deitada ou lavando a louça, por exemplo, quando de repente ouvia a música. Às vezes ela ia até a janela para ver se algum carro estava parado lá fora, mas não havia nada, nenhum carro, nenhum vizinho. Lembrando, ela morava em uma propriedade rural. A casa mais próxima ficava um pouco distante e ela morava sozinha, então não havia explicação lógica para a origem daquela música. Jennifer decidiu dar uma festa para comemorar a compra da casa e convidou alguns amigos próximos. E uma de suas amigas levou um casal de amigos. No meio da festa, o namorado desse casal se aproximou de Jennifer e disse que havia pessoas na casa. Jennifer riu e disse que sim, obviamente, porque era uma festa. Mas o rapaz disse que não, ele queria dizer que havia pessoas na casa que já haviam falecido e que essas pessoas não queriam Jennifer lá. Mas ela foi meio ríspida, disse a ele que a casa era dela e que ela só queria curtir a festa. Quanto ao rapaz, ela não o viu novamente pelo resto da noite. No dia seguinte, ela ligou para a amiga e mencionou o que o rapaz havia dito. E a amiga contou que ele era médium e que havia mencionado algo sobre a casa assim que eles chegaram na festa. E como em todo caso paranormal, Jennifer levou a sério? Claro que não. Ela não acreditava em nada disso, mesmo vivenciando aquelas coisas inexplicáveis. Até então, Jennifer não queria contar nada para ninguém sobre o que estava acontecendo. Ela tinha medo de que as pessoas pensassem que ela estava ficando louca. E, honestamente, nada parecido com aquilo jamais havia acontecido com ela antes de se mudar para aquela casa, então é compreensível. Nessa mesma época, uma colega de trabalho contou a Jennifer que conhecia os antigos donos da casa. Essa colega explicou que um homem chamado Carl Johnson construiu a casa para sua esposa e moraram lá por décadas. Ela disse que a primeira parte que esse Carl construiu foi o porão. Então ele, a esposa e os filhos moravam no porão enquanto Carl construía o restante da casa. A esposa de Carl morreu de causas naturais por conta da idade avançada no quarto principal, que era o mesmo quarto em que Jennifer estava dormindo. Depois da morte da esposa, o Carl nunca mais foi o mesmo. Ele se isolou na casa e passava horas sentado sozinho na sala de estar. E permaneceu assim até morrer, também dentro da casa, apenas um ano antes de Jennifer se mudar para lá. Jennifer sabia que os antigos donos haviam morrido, mas não fazia ideia que isso tinha acontecido dentro da casa. E depois de saber disso, ela começou a acreditar que os eventos inexplicáveis eram causados pelos espíritos de Carl e da sua esposa. Talvez eles estivessem de alguma forma ligados à propriedade. Talvez nunca tivessem partido. Mas, estranhamente, depois que ela descobriu isso, a atividade na casa se tornou mais intensa. Jennifer conta que a porta do sótão tinha um defeito e não fechava completamente. Então nesse dia ela puxou a fechadura com muita força para ter certeza de que estava trancada. Ela estava na sala assistindo TV com os cachorros ao lado, quando de repente a porta do sótão se abriu com uma força absurda e bateu na parede. Os cachorros da Jennifer começaram a latir em direção ao sótão, bravos e assustados. Jennifer ficou apavorada que não foi verificar. E bom, eu também não iria. Um dia a chuva inundou o porão. Jennifer não sabia que o porão inundava quando chovia. Os antigos donos tinham lhe dito que o porão nunca havia inundado, exceto uma única vez em que um cano estourou. E o porão estava prestes a se tornar a parte mais assustadora da casa. Certo dia, Jennifer estava colocando roupas na máquina de lavar no porão. E lá nos Estados Unidos é comum que a lavanderia ou área de serviço fiquem no porão. Enquanto ela estava lá, ela percebeu que alguns azulejos estavam podres, então ela começou a removê-los. De repente, ela ouviu uma voz masculina dizer: "Saia daqui!" Ela se assustou, mas não tinha certeza se realmente ouviu aquilo ou se imaginou. Então ela continuou removendo os azulejos da parede até que ela ouviu de novo, mais alto dessa vez: "Saia daqui!"
Ela ficou com medo e correu em direção às escadas, e quando chegou ao topo, algo agarrou a sua perna e a derrubou escada abaixo, machucando o tornozelo. E ela tem certeza de que algo agarrou porque ela sentiu o que parecia ser uma mão se fechando em torno da sua perna. E isso não foi um acidente, foi um ataque. Jennifer afirma que foi empurrada escada abaixo mais 2 vezes depois disso, e uma dessas quedas foi tão feia que ela quebrou uma costela. Alguns meses se passaram e as coisas continuaram estranhas. Um dia, Jennifer chegou do trabalho e olhou pela janela da casa. Ela viu o que parecia ser a silhueta de um homem lá dentro. Seus cachorros, que estavam do lado de fora, começaram a latir sem parar. Assustada, ela ligou para o irmão e pediu que ele fosse verificar a casa. Depois de inspecionar todos os cômodos, ele não encontrou nada. Não havia ninguém lá dentro. Jennifer contou a um colega de trabalho chamado Shawn Williams o que estava acontecendo na casa. Ele era a única pessoa com quem ela se sentia mais à vontade para conversar sobre a situação. Shawn tentou entender, mas fantasmas, sei lá, isso parecia demais para ele. E conforme conversavam mais e mais, a amizade se transformou em um relacionamento. Logo depois de começarem a namorar, Shawn se mudou para a casa de Jennifer com seus 2 filhos de um relacionamento anterior. E muito rapidamente ele começou a vivenciar as mesmas coisas que Jennifer vinha lhe contando. Depois que Shawn e seus filhos se mudaram, moscas começaram a acumular no quarto das crianças. Não importava quantas vezes eles limpassem o quarto, as moscas continuavam voltando. Eles não conseguiam entender de onde vinham tantas moscas e por que elas ficavam apenas naquele quarto. Uma noite, Jennifer e Shawn estavam no sofá assistindo TV, quando de repente um bote inflável que eles guardavam em um armário no corredor voou e atingiu a parede com muita força, como se alguém o tivesse arremessado. Depois de testemunhar isso e muitos outros fenômenos, Shawn pôde confirmar com seus próprios olhos tudo que Jennifer lhe contava sobre a casa, e ele até então duvidava. Uma coisa que eu não entendo em todos os casos sobrenaturais que eu conto aqui é o porquê das pessoas insistirem em morar numa casa que tá assombrada, mesmo vivenciando ataques, objetos voando, vultos, vozes. Acho que são evidências suficientes de que tem algo muito errado. Com o passar dos dias, as coisas pioraram. Muitas vezes, Jennifer acordava no meio da noite e via um homem parado ao lado da cama, mas ela não conseguia vê-lo claramente. Ela o descreve como uma silhueta masculina muito escura, e quando ela chamava o Shawn, a coisa desaparecia misteriosamente. Cerca de 1 ano depois de começarem a morar juntos, uma noite enquanto dormiam, Jennifer, que tinha o hábito de trancar a porta à noite, acordou com o som da fechadura girando e da maçaneta se movendo. Mas ela não se levantou para verificar porque estava com medo e também não chamou o Shawn. Ela simplesmente ficou na cama até pegar no sono novamente. Então, durante a madrugada, eles foram acordados por um estrondo muito alto, como se alguém tivesse chutado a porta. Shawn, acreditando que havia um intruso na casa, pegou a arma que ele guardava na mesinha ao lado da cama e foi verificar a propriedade. Ele olhou em todos os cômodos, olhou a parte externa, mas não encontrou ninguém. O filho de 3 anos do casal começou a apresentar um comportamento muito estranho. Eles perceberam que quando o menino estava lendo um livro, ele repentinamente virava o livro como se estivesse mostrando para alguém. Mas não havia ninguém lá, pelo menos não fisicamente. O menino também falava muito sozinho. E até certo ponto eles pensaram que o filho estava apenas praticando palavras que estava aprendendo. Até aquele momento, os fenômenos só aconteciam com Jennifer e Shawn, mas quando eles perceberam que começou a afetar as crianças, o casal decidiu procurar ajuda profissional. Bom, eles poderiam ter procurado ajuda bem antes de chegar nesse estado, né? Enfim. Pesquisando na internet, Jennifer contatou um investigador paranormal famoso, mas ele respondeu dizendo que o caso dela não valia a pena, e infelizmente ela não revelou o nome desse investigador para nossa tristeza.
Então, em julho de 2013, Jennifer contatou um grupo de investigação paranormal chamado The Parasisters, que aceitou investigar a propriedade de Jennifer. As investigadoras Tina Lano e Jack Hicks, juntamente com a médium Sharon Ferguson, foram à casa de Jennifer para a investigação. Elas realizaram uma investigação padrão usando gravadores de EVP e detectores de EMF e conseguiram capturar algumas coisas bem esquisitas. Elas capturaram um EVP na cozinha de alguém dizendo oi. Elas também gravaram um som inexplicável na sala de estar. Elas captaram um estrondo muito alto vindo de uma parte desconhecida da casa. As investigadoras passaram uma noite inteira na casa coletando material e decidiram voltar alguns dias depois para continuar a investigação. Dessa vez com um engenheiro elétrico para verificar se o que haviam capturado era realmente paranormal ou causado por algum tipo de dispositivo eletrônico. E mais uma vez elas capturaram sons inexplicáveis. Alguém dizendo não eu e um homem espirrando, embora só houvesse mulheres na casa naquele momento. As investigadoras realizaram uma limpeza energética com sálvia por toda a casa, mas elas disseram para a família que não seria possível se livrar dos espíritos, apenas acalmá-los e que teriam de conviver com eles. Imagina você pedir ajuda profissional, perder seu tempo, provavelmente dinheiro, apesar da Jennifer não informar se teve que pagar por essa investigação, para no fim das contas elas dizerem que não podiam fazer nada, que eles teriam que conviver com os espíritos e pronto. Eu achei uma bela de uma sacanagem. Jennifer e Shaw decidiram que não podiam mais lidar com aquela atividade paranormal e optaram por se mudar. Tinham medo real de que a entidade pudesse atacar uma das crianças, então não podiam arriscar. Os pais de Jennifer assumiram a casa para terminar a reforma para a venda. Eles não moravam lá, só ficavam lá durante o dia para a obra e depois iam embora. Os pais dela eram muito céticos, eles não acreditavam em nada sobrenatural. Entretanto, eles também testemunharam coisas inexplicáveis que os fizeram reconsiderar, especialmente no porão. Um dia, o pai de Jennifer estava no porão quando ouviu a porta da garagem abrir. Ele ouviu alguém entrando na casa, fechando a porta e indo para a cozinha. Então ele subiu para verificar, mas quando chegou lá, não havia mais ninguém além dele, e a porta da garagem estava fechada. Em outra ocasião, o pai dela terminou o trabalho do dia e antes de sair, trancou a porta do porão. Quando ele voltou no dia seguinte, a porta estava completamente aberta. Após a conclusão da reforma, em março de 2014, eles contataram um corretor de imóveis para vender a casa. Desde então, a casa foi vendida várias outras vezes. Jennifer e Shaw dizem que contaram ao corretor o motivo da venda, mas não sabe se os outros proprietários foram informados. Na época, Jennifer tirava fotos aleatórias de seus cachorros. Coisa típica de mãe de pet, eu faço muito isso com meus gatos. E em alguma dessas fotos é possível ver uma fumaça branca muito estranha perto dos animais. E não, ela não fumava. Eu particularmente achei essas fotos bizarras porque realmente parecem um espectro ou algo do tipo. Em 2015, Jennifer foi contatada por uma produtora que buscava histórias paranormais para apresentar no programa Haunting, da Discovery Channel. Seu caso foi exibido na 8ª temporada do programa, em um episódio chamado Luto Eterno, que foi ao ar em 17 de janeiro de 2016. Mas Jennifer diz que o programa exagerou muitos detalhes e adicionou elementos que não eram verdadeiros para tornar a história mais assustadora. Por exemplo, na série, eles mostram o rosto do homem que ela via ao lado da cama à noite.
E ela afirma que nunca viu um rosto, apenas uma silhueta masculina escura. Ela também disse que um dia antes da exibição do episódio, a atriz que a interpretava na série entrou em contato com ela para descobrir qual era a história real. Essa atriz disse que a produção fazia os atores realizarem muitas coisas que não estavam no roteiro. Jennifer também disse que a produção do programa distorceu várias coisas que o Shawn contou, como o fato dele ter visto uma pessoa no porão no dia em que ele saiu armado para procurar o intruso, o que era mentira, isso nunca aconteceu, ele nunca viu ninguém. Depois de vivenciar fenômenos inexplicáveis naquela casa, Jennifer e Shawn se interessaram pelo paranormal. Eles visitaram vários lugares com reputação de assombrados pelos Estados Unidos, mas nunca viram nada. Nada comparado ao que vivenciaram naquela casa em Warsaw. O caso de Jennifer Patterson é um dos casos de assombração mais intrigantes de Indiana. Ataques físicos, testemunhas, investigações paranormais e até mesmo um programa de TV. Algumas teorias sugerem que o espírito de Carl Johnson e sua esposa ainda estão conectados à casa. Afinal, eles a construíram e passaram praticamente a vida inteira lá até morrerem. E você, acredita que espíritos podem permanecer ligados a algo ou alguém? Comenta aí pra mim o que você acha. Aproveite para maratonar a playlist que tá aparecendo aí na tela para você. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e um comentário para ajudar no engajamento. Considere fazer parte do clube de membros para ter acesso a casos exclusivos. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso sinistro.